Aqui a turma da Casa Viva também pode auxiliar um pouquinho para ver se todo mundo conseguiu, né, um lugarzinho bacana para ficar. Que é mais gostoso ouvir o talk show sentado, né, desfrutando aqui desse espaço, desse jardim belíssimo. Então, agradecer muito a presença de todos vocês. Me apresentar, eu sou a Josi Miller, sou da ACJ, Assessoria de Comunicação e Inovação, e somos responsáveis pela organização da Mostra Casa Beach, que é esse hub de expositores, fornecedores, profissionais, que vem aqui no litoral se posicionar como uma referência em decoração de interiores. E a gente está corroborando, né, com essas empresas fantásticas do ramo da construção, que também estão transformando o litoral, trazendo os projetos inovadores e até mesmo ousados de arquitetura e engenharia. Eu não posso nunca deixar de agradecer que a Mostra Casa Beach só existe a um esforço conjunto de empresas. E são elas, patrocinadores: Promarmo Pedras, Marmoraria Carvalho, Faxon, Exclusive Piscinas, Casa Viva Ecossistema, IDL Ambientes, Du Mobile Studio, Gazin Colchões, Office Garden Brasil. Expositores: Lamp Iluminação, Grupo Rico Uniflex, Tuque Climatização, Giana Ambientes, La Parrija, Taqui Empresas, Casa Bordini, Cristiana Garcia Gastronomia, Eltz Chopeiras, Nativa Móveis, Lecadre Molduras, Ambiental Cortinas, Casa Mia Enxovais, Casa Chafariz. No apoio, Docile Alimentos, Revista UDC, Sprint Comunicação Visual e Rede Pampa. Na realização, Demelo Incorporadora, D1 Empreendimentos, ACJ Assessoria de Comunicação e Inovação e Pada Criativa, que está aqui hoje nos acompanhando. Também queria ver se a Patrícia está aqui por perto, para também dar as boas-vindas em nome da Demelo Incorporadora, que é responsável pela incorporação e execução aqui do Gaia Atlântida Residências. Olá, boa noite a todos. Em nome da Demelo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos com uma noite super agradável aqui, né? Então, temos o coquetel do nosso parceiro, estamos aqui com os convidados especiais que vão nos dar a honra de compartilhar os conteúdos. E, no mais, vamos aproveitar bastante esse coquetel, agradecer a presença de todos e vamos trocar aí muitas informações hoje. Obrigada e boa noite. Obrigada, Patrícia. A Patrícia é gerente comercial aqui do Gaia. Vocês tendo algum cliente aí interessado, é ela aqui que bate o martelo. Fiquem ligados. Também queria agradecer a Promarmo por hoje estar convidando e estar apresentando este evento, trazendo convidados tão especiais aí para compartilhar conhecimento. E eu queria chamar o Cristiano Barbosa aqui e a equipe, a Letícia, quem tiver mais da Promarmo para vir aqui no palco e alguém falar em nome dessa empresa aí que trouxe uma sofisticação com pedras naturais e também sintéticas, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Boa noite. Estou muito feliz de estar vendo todos esses rostinhos aqui. A gente sabe que é difícil ainda mais no meio da semana. E com tudo isso que está acontecendo no litoral, graças a Deus, o mercado muito aquecido. Todo mundo trabalhando muito. Quero agradecer por todos vocês por estarem aqui. Agradecer a Ju, a Bruna, o Marcos, a Michele por terem topado participar com a gente desse talk. Para nós é muito importante estar com vocês e ser parceiros de vocês. Então, ter vocês aqui falando com a gente e estando nos projetos de vocês também é sempre uma honra. Então, eu quero agradecer a todo mundo, desejar uma noite super agradável. Curtam bastante, tomem bastante espumante e fiquem bem à vontade. E tomem chopp. E tomem chopp. É isso aí, tomem chopp. Obrigado. Quer falar um pouquinho também, Cristiano? Agradecer, então. Também só quero agradecer a todos aí que eu convidei que estão aqui. Muito obrigado pela presença de todos aí. Obrigado. Obrigada, Cristiano. Obrigada, Letícia. Eu que também queria convidar alguém que a Promarmo precisa sempre de um bom parceiro
para que realmente a execução chegue até o final e chegue até o consumidor para que ele, né, possa usufruir, além da beleza estética da pedra, também da funcionalidade. E a gente tem uma empresa que foi assim, uma parceria incrível, porque antes eu estava conversando aqui com a Letícia e com a Bruna, né, sobre o quanto a gente pode indicar as empresas que estão trabalhando aqui nessa mostra com toda a segurança, porque quando a gente trabalha com tempo confortável de execução, e aqui a maioria sabe disso, né, a gente consegue fazer muita coisa. Mas quando a gente tem um prazo muito curto, e esse prazo ainda é na véspera da temporada, e ainda é na véspera do Natal, Ano Novo, tem que ser muito competente. Então eu queria chamar aqui a Cibele, da Carvalho Marmoraria, para falar um pouquinho da empresa dela, e é mais de uma empresa que a gente pode recomendar. Com a mão no fogo, posso, Cibele? Pode. Boa noite a todos. É sempre um orgulho fazer parte de uma amostra assim, que é tão bonita e que movimenta tanto o mercado, que principalmente do litoral, e também a gente não é do litoral, a gente é de Gravataí, mas a gente está inserido todo nesse hub. Então, a empresa de Gravataí tem 30 anos no mercado já. A gente já participou de outras mostras de decoração e realmente, com o prazo confortável, é ótimo trabalhar, mas a gente nem sempre trabalha com o ideal. Então, a gente faz das tripas coração para conseguir entregar tudo a tempo e seguir o projeto. E é muito bom ter parceiros como a Promarmo, que tem uma imensa lista e diversidade de pedras, e sempre que vocês precisarem de algum material e de indicações de material, eu estou sempre à disposição, eu, o Jonathan, e a Marmoraria Carvalho está à disposição para executar lindos trabalhos com as pedras da Promarmo. Obrigada, Cibele. Fala bem, né? Acho que pode ficar depois aqui, voltar aqui e falar com mais um pouquinho, Cibele. Acho que todo mundo gostou. Hoje a gente também tem a presença, e a gente vai falar hoje aqui de alto padrão. E a gente sabe que numa casa, aqui vocês arquitetos sabem que numa casa de alto padrão a gente precisa ter aquele toque final, e esse toque final vem nas cortinas. E hoje a gente também tem aqui um dos parceiros, que é da Uniflex, do Grupo Rico, que também está aqui. Eu vou pedir para eles virem no palco um pouquinho, falar da empresa, rapidinho, apresentar, que também foram um parceiro aí que veio agregar a exposição, e tem uma loja belíssima, nova aí na Paraguaçu, de alto padrão. Boa noite a todos. Para mim é um orgulho fazer parte desses grandes players da decoração aqui do litoral. Eu tenho uma história legal, né, nas cortinas e persianas. É um ramo da família, com mais de 60 anos já. É um ramo que vem desde a avó, da mãe, e agora eu levando o legado, e com muita competência. Então, fazer parte de um evento desse, para mim, é trazer esse legado de gerações e firmar ele, né? Então, é uma honra para mim estar aqui. Uma pena que minha família não possa estar, mas eu sei que minha avó também, de onde está, deve estar aí com honra do que a gente está fazendo. Então, gratidão a todos, e curtam a noite, aproveitem. Se precisar de persianas e cortinas, Uniflex Shangri-La. Boa noite. Obrigado. Obrigada, Anderson. Então tá, né, gente? Vamos para o momento tão esperado. Eu também tô curiosíssima, porque eu já ouvi falar tanto desse pessoal. Então eu vou chamar aqui para o palco e quero receber o Marcos Biazos e a Michele Santos, que são sócios e compartilham a visão de criar casas que permaneçam vivas por décadas. Trabalham com materiais puros, design assinado, arte brasileira, paisagismo integrado, luz natural, ventilação e conforto como premissas do projeto. Sejam muito bem-vindos ao nosso talk show. Obrigado. Tudo bem? Deixa eu ver se está tudo certo. Aqui. Com licença.
O nosso papo, então, gente, não é um papo jornalista, é um papo, um bate-papo bem legal. Se alguém quiser no meio fazer alguma pergunta, fica à vontade. A gente preparou um roteirinho para tentar extrair ao máximo desses dois profissionais aqui muitas dicas pra gente, que mesmo que às vezes não é uma grande novidade, mas sempre reforça situações e rotinas que talvez sejam comuns para todos. Bom, primeiramente eu agradeço o convite de vocês, né, Josi? E estou muito feliz de estar aqui e compartilhar esse momento com todo mundo. Agradeço igualmente, né? Acho que a gente ficou bem lisonjeado com o convite, poder falar um pouquinho aqui do alto padrão que vocês já trazem aqui, né? No bem-estar, né? De gerar isso para casa. Então, obrigado. Que legal. Um prazer receber vocês aqui. Então, vamos falar. A gente falou agora algumas coisas assim, tipo luxo, falamos de alto padrão. A gente tem ouvido falar muito também do novo luxo. Então, eu queria perguntar para vocês. O trabalho de vocês dialoga muito com a ideia da longevidade, né? Que as casas não envelhecem. Eu fiquei super curiosa, porque às vezes eu vejo que a própria moda, né? Para as mulheres, que a moda, a gente tem aquele compromisso, né? De estar se atualizando. E a casa, às vezes, também tem esse compromisso. Como é que vocês conseguem fazer essa mágica, né? Através de como essa casa tem uma ideia de longevidade. O que faz um projeto atravessar o tempo sem perder relevância? Então, na verdade, não é mágica, né? A gente, num determinado tempo para cá, a gente começou a entender que uma casa é como se fosse uma joia, né? Até pelo valor agregado que tu vai gastar, né? Para te construir. E o que a gente entende? Pô, a minha casa eu vou comprar para usar a minha geração, ou por gerações, ou nem precisa ser eu usando, né? Vou vender a casa, mas ela tem que estar ali, tem que estar aguentando no tempo, né? E a gente... como é que a gente entende isso? Como é que a gente... no conceito do projeto, né? Então é uma casa que a gente não está usando mais tendências nos nossos projetos. A gente usa materiais atemporais. Me ajuda um pouco, Michelle, agora fiquei nervoso. É tranquilo. Então, materiais que transmitem a temporalidade, seria isso, Michelle? Exatamente, porque a arquitetura nada mais é que conectada desde lá das premissas, né? Através das pedras, da madeira, isso trazia nas primeiras casas, né? Então são materiais nobres e atemporais, que não pode passar décadas e eles vão continuar tendo ali a sua significância, né? Então a gente procura não trabalhar com revestimentos que ditam tendências. Então, por exemplo, a gente sabe que todo ano tem lá a Expo Revestir, né? A gente se atualiza com o que encaixa, né? Mas a gente busca sempre trabalhar com materiais que permaneçam. Então, se eu trabalhar com mármore, né? Ou produtos brasileiros mesmo, que a gente gosta muito de trabalhar com as pedras, mármores, granitos, isso vai se passar 10, 20, 30 anos, ainda segue sendo a pedra, porque ela é única, ela não é paginada, né? Não é uma repetição, então ela é única. A madeira, ela é única também. Então, esses materiais que trazem muito conforto, que trazem o bem-estar, que é o que a gente busca, né? Porque quando a gente fala no novo luxo, né? Eu fiz um MBA de arquitetura de luxo em São Paulo. E a gente chegando lá, a primeira coisa que eles falam, né? Vocês projetam casas de alto padrão ou casas de luxo. E quando se fala no novo luxo, né? Porque se tem um preconceito sobre a palavra luxo. Todo mundo acha que o luxo é ostentar, quanto mais eu botar exageros, mais luxuoso é. E na verdade não, porque hoje o que a gente busca, né? O luxo, a qualidade de tempo. Muita gente confunde, né? O que é ostentação com luxo. A ostentação é tu fazer uma casa para aparecer para os outros, né? O luxo não, o luxo é tu vai fazer uma casa bem pensada, uma casa bem planejada, uma casa onde ela respira, uma casa, que nem a Michelle puxou ali, os materiais atemporais, né? Por que a gente sempre prima, né, no material natural? Porque ele tem a sua identidade. Então a pedra, quando a questão ecológica também, muita gente acha, por exemplo, um porcelanato, né? Porcelanato bacana, legal, mas ele tem o
o apego ecológico, uma pedra, ela te dá muito menos lançamento de carbono do que uma pedra feita, né? Sintética. Porque ela já está ali há milhões de anos, né? Tu só vai ter que, com o custo de extrair, cortar. A Promármore tá aí, ela já sabe bem como é que é, né? Corta e aplica o material na casa. O porcelanato, ou enfim, o material já que tu precisa queimar, tu precisa de forno, tu precisa de toda uma cadeia, né? Que isso te desprende muito mais carbono do que tu usar um material natural. A madeira, por exemplo, tu vai plantar uma floresta, ela vai roubar o carbono e vai ficar ali para sempre. Tu usa na casa, ela continua ali. Agora, quando tu vai fazer um material que imita madeira, tu vai ter a queima, tu vai ter todo o processo de pintura, tu tem todo o começa a envolver plástico junto, né? Marcos, e como é que, em que momento o luxo valoriza a coerência e identidade? Como nasce a integração entre arquitetura e interiores no processo de vocês? Como manter a identidade desse cliente, né, essa coerência dessa fala de vocês? Tudo começa com um briefing com o cliente, né? Então a gente faz um briefing muito bem feito com ele, para entender quais as necessidades. Primeiro também a gente faz uma análise no próprio terreno, né? Então a gente analisa a posição solar, a questão de luz, sombra, ventilação. E a partir desse briefing, com as nuances, né, a gente faz então toda a parte conceitual da casa. Então, qual o nome da casa, como é que ela vai ser, para que ela vai ser usada, é uma casa de praia, é uma casa de campo, não é uma casa na cidade. Então aqui que é nessa narrativa que nasce o conceito. É tudo conceito formado, aí sim a gente cria um mood board, então qual o material que vai se encaixar nesse conceito? Ah, não, é pedra, é um material mais escuro, um material mais claro, a textura que tu quer usar, as cores, né? De alto padrão, na verdade, tu não usa cor, tu usa o próprio material como a coloração da tua E respondendo casa, sobre né? arquitetura e interiores, a gente não consegue responder assim, tipo, o que nasce primeiro, a arquitetura externa ou a arquitetura interna? Na verdade, ela nasce junto, né? Então, quando a gente faz esse briefing, entende totalmente as necessidades do cliente, a gente traduz isso muito mais para a parte interna. Só que se conversa junto, tanto a parte interna quanto a parte externa. É uma casa única, né? Então, uma das coisas, por exemplo, que a gente trabalha fortemente, assim, é que a casa interna, ela não pode ser uma amostra. Cada ambiente é de um jeito. Não, ela tem que conversar com o conceito total da casa. Externo, interno, desde a arquitetura decoração de externa interiores. para a arquitetura interna. Então, a gente traduz isso muito como o conceito, o nome da casa, assim. Fiquei com uma curiosidade agora. Quanto tempo vocês têm de escritório, Marcos? Bom, eu fundei o escritório faz mais de 20 anos e a Michelle ela entrou faz uns 4 anos. 4 anos. É. Uhum. Porque antes a gente fazia só a parte da arquitetura, né? Então depois a gente começou A construção, projeto arquitetônico, parte de projeto, né? Enfim. Depois eu comecei a ver que, poxa, o cliente nos contrata, depois acaba contratando outro escritório, aí tu vai ver, ele tem outra linguagem, aí a casa, tu olha a fachada uma coisa, entra na casa, é outra coisa totalmente diferente, ela não conversa, então assim, eu tenho que... Quem é, né? Quem é essa pessoa que mora aqui? É a pessoa que reflete o lado externo da casa ou o lado interno, Sem né? contar que tem outro problema, assim, que é a questão técnica de execução até, porque quando tu separa e vem outro profissional para fazer a parte interna, ele pensou algo totalmente diferente, aí mudou posições de tomadas, de hidráulica, de iluminação, aí tem que refazer quase que uma outra obra da parte interna quando não é tudo pensado juntamente desde o início. Então quando a gente pensa junto, a gente vai, né, vai pro projeto, faz o projeto de arquitetura junto, depois vai para a parte de detalhamento, depois volta o detalhamento de interiores para a parte de hidráulico e elétrico para ter essa compatibilização. É que uma casa ela tem que ser toda compatibilizada, né? Tanto a arquitetura quanto o estrutural dela. Porque não adianta eu fazer uma arquitetura, vem o engenheiro, faz o estrutural do jeito que ele acha que tem que fazer, depois vai para a obra, ela está com um Frankenstein. Então a gente cuida muito disso, a gente volta para nós, a gente sempre, quando faz a parte de engenharia, volta para o escritório, a gente confere, para ver se realmente as pessoas que a gente colocou, a parte da estrutura, ver se está casando, então tudo tem que encaixar.
encaixar dentro da nossa arquitetura. Qualquer coisa que saia fora do controle, a gente chama, faz reunião de equipe para deixar toda ela alinhada. Isso, inclusive, a partir de interiores. De interiores, que envolve até mesmo, tipo, automação, iluminação, tudo é compatibilizado, 100%. Entendi. E nessa ordem, a estética e a funcionalidade, como vocês constroem esse equilíbrio? Estética e funcionalidade. Pois então, A premissa é a funcionalidade, né? A premissa, a estética, ela vem junto, né? Vem junto. Tu começa a projetar, tu começa toda a narrativa, né, da casa, ou enfim, da obra que tu está projetando, e a estética, ela vem junto, porque hoje os nossos projetos, eles são muito coesos, assim, ele é tanto interior quanto exterior. Então, o interior acaba refletindo no exterior, entendeu? Não é assim só uma fachada bonita que depois tu enche de enfeite. Ela nasce, então, toda a arquitetura coesa, né? Única. Que não adianta tu ter uma casa internamente com um layout que não funcione e tu olha a fachada, nossa, que fachada bonita. Mas onde é que tu utiliza mesmo a casa? É externamente ou é internamente? Exatamente. No dia a dia. Conforto ambiental também, luminosidade. Tu tem que deixar a casa, a luz solar, ela tem que entrar, né? Tu não pode estar acendendo luz de dia. Tu tem que conectar com a natureza. Os materiais que a gente usa também, eles remetem, né? Os materiais que lá na pré-história a gente usava, e a gente vai continuar usando. Então, são materiais que conecta com o nosso DNA, né? Marcos, eu vou fazer uma pergunta e depois eu vou fazer quase a mesma para a Michele. Pensando nesses teus 40 anos e pensando nesse teu cliente, no consumidor final, existe muito, até o próprio termo novo luxo, ele veio pós-pandemia, que eu acho que a Michele pode falar bastante sobre isso. Mas no teu dia a dia, no teu convívio com os clientes, tu percebeu essa mudança no consumidor? Houve alguma mudança? Sim, o consumidor criou um pouquinho mais de consciência, né? Porque na pandemia ele precisou muito ficar em casa. E quando uma coisa é tu chegar em casa, tomar banho, vai dormir, acorda cedo e vai embora. Outra coisa é tu utilizar a casa o dia inteiro. Então, ele criou uma consciência muito maior pós-pandemia sobre a questão moradia, né? Então, eu imagino, até o sol, né? Se é inverno, qual que aquece mais, qual que é mais... Não tem luz, não tem jogo, um efeito. Então, toda a arquitetura ela propicia jogo, luz e sombra. A gente calcula nas fachadas, nos brises, tudo de acordo com o efeito, o cenário também que tu quer dar para aquela casa, para aquela obra, né? Enfim. E o cliente, então, hoje, tu entende que ele está mais consciente do que ele quer, do que ele busca? Essa mudança tu percebe? Percebo, na maioria dos clientes. Ele contribui mais, constrói junto o projeto? Exatamente. Antigamente a gente vendia mais assim, vendia no bom sentido, né? Eu quero uma fachada linda. Eu quero uma casa que eu chegue e todo mundo acha, que linda. Não, hoje já quebrou um pouquinho já esse paradigma, assim, né? Não, eu quero uma casa para mim, para eu aproveitar com a minha família, quero me conectar com a casa, eu quero chegar e dizer, pô, essa casa aqui é minha, eu gosto de ficar aqui, então... É onde eu recarrego as energias. Onde eu me conecto com a minha família, os momentos que eu quero passar com a minha família, que eu vou criar as memórias aqui, então é tudo isso, não é só para morar, é uma criação de memórias que vão ficar pro resto da tua vida, né? E se tu cria uma memória num ambiente que não é propício, também tu tem, né, todo esse impacto depois na tua vida futura também, né? Sim, com certeza. Michele, eu vi uma reportagem sobre um arquiteto, e agora eu não vou lembrar o nome dele, mas depois, de repente, eu pesquiso na internet e vou compartilhar aqui com o pessoal. Mas ele ganhou um prêmio do Novo Luxo, enfim, porque ele fez uma pousada em Trancoso, e a pousada era... tinha características muito simples, mas tinha muito paisagismo integrado. E nesse teu MBA e esse efeito pandemia e esse efeito consciência do cliente, conta para nós um pouco sobre o que é o Novo Luxo. Provavelmente deve ser do Márcio Kogan, se eu não me engano. Acredito, porque ele era estrangeiro, né? Não, então, ele é brasileiro. Ele é brasileiro? É brasileiro. É uma das maiores referências brasileiras hoje. Então, a gente percebe hoje, acho que a própria pandemia, né, nos trouxe isso, essa consciência de entender que a gente está numa vida muito corrida, né? A gente está sempre correndo, o tempo nunca dá,
E aí o estar em casa, se tu olhar para pensar antes, era o estar em casa para dormir, tomar um banho, comer e deu. E vamos de novo. Então, a pandemia, as pessoas perceberam que a casa, ela tem que te abraçar. Ela tem que, literalmente, te acolher. Eu acho que tu tem que chegar depois de um dia super corrido e ver, nossa, que bom estar em casa, né? Eu acho que isso é o que todo mundo deseja de um lar, né? Então, aí a gente começa a entender, mas o que relaxa? Depois de um dia corrido, depois de muito estresse, o que te faz te relaxar? A madeira, conecta com a natureza, o paisagismo, né? Hoje, cada vez mais, as pessoas buscam essa conexão com a natureza. Porque quando a gente está inserido numa cidade, né, cinzenta, digamos assim, com muita obra, São Paulo, muita construção... Porto Alegre, exatamente, talvez. O verde acalma. Isso é neurociência, tá? Então, quanto mais a gente traz essa materialidade... natural, que a gente diz, da pedra, da madeira, das vegetações por dentro, né? Começando do externo, percorrendo internamente até a residência, trazendo tecidos, linhos, couros, isso traz muita tranquilidade, acolhe. E muitas vezes a gente não sabe explicar o porquê, mas isso é neurociência, na verdade. E isso faz desde a iluminação, por exemplo. Iluminação é uma coisa fundamental para nos acolher. Tem que ser uma luz mais amarelada, uma luz que não ofusque os olhos, então ela tem que ser bem pensada em pontos pontuais, não aquela luz que tu entre quase que um hospital, né? Que ela te acorda. Então, tudo isso A luz indireta. Exatamente, tudo isso influencia para tornar esse ambiente acolhedor de chegar em casa. Agora eu vou relaxar. Maravilha. Se a gente fosse pensar dentro dessa nova lógica de morar, a funcionalidade ganhou mais peso que a estética. A gente falou sobre isso. E se o novo luxo está ligado à experiência de viver, a gente poderia nomear um erro que compromete essa vivência dentro de uma casa? Sim, o excesso. O excesso, bem. O excesso não te acalma. É que nem eu falei, a ostentação, né? Eu quero um ambiente para arrebentar, mas quando a primeira vez que tu olha é lindo, é legal, mas aí tu começa a entrar todo dia na tua casa, tu entra, tu vê aquilo ali de novo. Daqui a pouco tu nem sabe, mas tu já tá estressado por conta daquela forma, daquela decoração que tu botou ali, né, para mais chamar atenção do que ser funcional, no caso. Já dizia o grande mestre da arquitetura, né, Mies van der Rohe, menos é mais. Aquela pantera com os dentes afiados, assim. Será que acalma? Será que acalma ou te deixa mais Será que vai enjoar? Será que enjoa? Eu teria... nada contra. Mas eu queria te conversar com os moradores. É que também... Aí a gente vai falar sobre uma coisa que aqui na praia eu vejo algumas ousadias. Dessa pantera mesmo eu vi na beira-mar, ali na praia de Xangri-Lá. Bonitas, 2 esculturas bonitas, 2 panteras, uma negra, uma branca, né? E aí eu penso que uma casa que talvez tu não fique tanto tempo, né? Como uma casa de veraneio... E uma casa que tu more a maior parte do ano, como é que vocês trabalham e enxergam esse cliente que tem a casa de veraneio? Muda muito atender esse cliente de veraneio e o cliente que vai ficar 8, 10, 12 meses na casa? Eu acho que muda mais na questão de funcionalidade de espaço daí, né? Por exemplo... nossa segunda... Falando em iluminação, agora gostaram mais dessa iluminação. A gente está fazendo experiências aqui para vocês em iluminação indireta. Assim o cara fica mais calmo. Todo mundo mais calmo, agora todo mundo dá uma respiradinha, agora. A próxima experiência é a luz de velas, logo a equipe está trazendo. Depois tem que ter o aromatizador também, tá, gente? Olha só. Vamos lá. Bacana. Isso nos projetos de vocês, antes de a gente voltar para as panteras, isso no projeto de vocês preveem e compõem, orientam o cliente, aromaterapia, iluminação. São todos os sentidos. Todos os sentidos, né? Todos eles, para te ter a experiência completa na tua casa. Tem uma loja tem toda a experiência para te lembrar do cheiro. Então, quando passa de novo, tu vai lembrar de novo. A casa tem que ser, claro que não tão intenso assim, mas nas suas devidas proporções, né? Entendi. Então vamos voltar ao veranista, aquele que quer... Eu já ouvi falar de piscina em formato de guitarra, vi as panteras, já vi o bar da Harley Davidson, acho. Enfim, como é que funciona esse cliente que é da praia, o cliente que é da cidade?
como é que vocês fazem esse atendimento e essas necessidades e até a vontade deles ser ousado? Tem muitas variáveis aí, né? Tu tem a casa pro litoral, mas também tem uso para ela, né? Às vezes pode ser uma casa pro litoral que seja só para temporada, ou o cliente que vai morar no litoral. Então já mudou todo o projeto. Então vamos botar um parâmetro aqui, que já aproveitando que a gente está na praia, uma casa que eu vou usar para veraneio. O que a gente espera de uma casa que eu vou usar para veraneio? Ela tem que ter sol na piscina. Eu quero tomar esposa, enfim, vai querer tomar banho de sol. Tem que ter um lazer grande. O lazer tem que ser grande, porque eu gosto de receber muita gente. Então tem que ter um gourmet interno, eu tenho que ter um gourmet externo para dias bons, para não estar muito quente, eu tenho que ter um interno para conseguir ligar um ar-condicionado e receber as pessoas. Vou receber muita gente, vem sogra, mãe, sobrinho, filho, então tem que ter muito quartos. Mas os quartos aqui na praia não precisa ser muito grande, porque é um quarto para um fim de semana. Então não precisa de muito espaço. Um pouco a suíte, né? Então a casa pode ter 6, 7, 8 dormitórios, né? E manter essa característica, living grande, espaços para receber o pessoal, mais brinquedoteca, enfim, para as crianças, jogos. Aí agora uma casa que tu vai usar, a casa que tu vai usar mais intimista, é para ti mesmo. A pessoa não recebe muita gente, então não faz sentido tu fazer um gourmet gigantesco. Vem só para descansar mesmo. Vem só para descansar, então para fazer ali, de vez em quando eu faço as minhas reuniões aqui, meus churrascos, minhas coisas, mas não precisa uma coisa muito grande, então tudo depende do uso. Mas aí os quartos já passam a ser maiores, as suítes maiores, né? Closet muito maior. Closet nunca é demais, né? Você tem que ter uma casa para uso, tu tem que ter um quarto maior, porque tu vai ficar mais tempo naquele dormitório, tu vai dormir praticamente, né? Depende do tempo de uso. E até a ambientação dela tem que ser um pouquinho diferente, né? A disposição da planta, é uma casa mais intimista, tu não chega na casa e enxerga tudo lá pra dentro, vai entrando, cria uma experiência, então uma casa um pouquinho diferente. Mas também totalmente diferente. Mas eu acho que respondendo a pergunta dela sobre pedidos exóticos, né? A gente escuta o cliente se é um desejo fortemente por ele entender que aquilo é um propósito de algo que se conecta, algo com ele. Por exemplo, a gente tem um cliente que ele é corredor de Stock Car, né? Então ele disse, eu quero ter uns capacetes expostos. A gente faz o possível para isso harmonizar com todo o interiores, né? Um exemplo. Ele quer ter o simulador dele também. Simulador, então, espaço no quarto, o filho dele também quer piloto. Mas eu digo sempre, né? Quem somos nós para dizer o que é certo e errado para o cliente? A gente tem e qual é a memória que motiva ele, se tem né? significado para ele, por que dizer... exatamente. Se tiver significado na casa que faz sentido para o cliente, a não ser que seja uma coisa assim que... né, muito fora do contexto. Ou que não tenha significado, né? Porque às vezes tem também. Mas eu gostei disso. Aí a gente instrui, né? A gente orienta o cliente, né? É quase um psicólogo. Todo mundo fala, né? Exatamente. O que mais pega tem também a questão do casal, né? Às vezes o homem gosta do escuro, a mulher gosta do mais claro, daí a gente... né? Pode interferir, inclusive, no relacionamento, o projeto arquetetônico. Exato. Nossa, tem um casal que... briga por tamanho de closet. Tranquilo. Esperando harmonizar. E eu acho que é uma pergunta interessante. Quando o casal, por exemplo, vem e tem ideias diferentes, como vocês constroem essa... Tudo no trabalho do briefing. A gente começa a... Tu tem que falar, isso aqui... É uma terapia. Isso, mas tu vai pecar isso aqui. Aí bota na balança. Aí um cede de um lado, outro cede do outro. Cede um pouquinho no meio. Às vezes... quem acaba ganhando mais é a mulher, né, na verdade. A palavra final é da mulher, sempre. Só quando o cara é solteiro vem fazer, aí é com ele. Mas ainda quando eles são solteiros, eles chegam assim e dizem assim, Michele, eu não entendo nada de casa, tu resolve tudo, 100%. Tu que vai me dizer o que é bom, o que é certo, o que funciona. Tem também. Legal. Olha só, agora eu estava pensando e lembrando, a gente até tinha colocado aqui no roteiro, a gente tem aqui da D1, o prédio da Dora, né? O próprio Gaia aqui, e a gente tem esses outros condomínios ainda de alto padrão, que a gente vê cada vez mais ousados, né? Mas com projetos inovadores, agora se aliando a Lagoa, a Serra, né? Que até então o litoral cresceu de costas, né?
para as lagoas, para essa serra que é belíssima, que tem um pôr do sol maravilhoso. O que vocês poderiam nos contar e compartilhar com a gente no sentido de como é que é esse cliente que vem querer construir nesses condomínios de alto padrão ou num prédio de alto padrão? O que ele espera? O que é comum? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o nosso litoral. Por que deu tão certo o condomínio aqui e não dá tão certo em Santa Catarina? Porque a gente não tem... O mar é feio aqui, né? Então, hoje, por exemplo, estava chocolate, uma pena, né? Então, o mar tu vai de vez em quando. Então, tu vai querer... Embora é alga, né? Não é poluição, mas enfim, esteticamente não é tão bonita. A funcionalidade permanece. Agora para o lado é tudo igual. Vai para lá, 100, 200 quilômetros, tudo igual. Mas enfim. E por isso deu tão certo condomínio aqui no litoral. E a condição geográfica que permite muito, né? Só que a gente tem a proximidade de Porto Alegre. O plano. O litoral mais perto. Então tem todos esses pontos que deu certo aqui, chegando lá. E aí cada cliente tem a sua característica, né? Tem cliente que, não, eu gosto de ir pro mar. Então é o cliente que vai escolher ou um condomínio que tem um ponto de apoio na praia, ou vai escolher um condomínio em beira-mar. A gente tem alguns, né? Tem o Los Cobos, tem o Las Dunas, então tem alguns ali, né? Claro que daí a régua sobe, né? Aí é altíssimo padrão. Mas agora entrando esse altíssimo padrão, quando tu fala, é acabamento. A escolha dos acabamentos? É tudo, né? Não é só o acabamento, o alto padrão, ele nasce... A execução também. Da escolha do terreno, processo da escolha profissional, qual é o estilo que o cliente quer, o projeto... Ele não se envolve na obra, na execução. Depende. Depende do cliente. Mas comparando de uma forma metaforicamente, assim, é como se a gente fosse comprar uma bolsa de couro, ok? E uma bolsa de grife. Qual é a diferença? Não é só o nome, é toda a técnica envolvida da costura, do metal banhado, da pesquisa. Valoriza muito manual. Um carro, a mesma coisa, né, Max? A costura do couro manual, né, um carro, o alto padrão, tu vai... O artístico, a gente fala aqui, quando tu fala do manual, tu fala do artístico? O artístico. Vai botar uma pedra na tua sala, uma pedra, vamos supor, uma pedra moledo. Tem que ter um cara top que coloca aquela pedra. Ela não precisa, o alto padrão não precisa ser a pedra. Carvalho, faz, Sibeli. Ó. A gente diz que é a precisão. Precisão. Porque é uma pedra muito difícil. Não, em tudo. O jeito de executar precisão. Uma obra, mestria, uma obra limpa, uma obra bem executada, uma obra no detalhe. O alto padrão é tudo. É o alinhamento do piso, com o alinhamento da esquadria, com o alinhamento do forro, é todo a precisão. Até entrega o perfume e a chave de ouro. Isso é o padrão. Então, se tu falha algum o altíssimo ponto do processo, já não é aquela, o que o teu cliente está esperando. Né? A gente está falando aqui em excelência, então. Precisão. O padrão é excelência. Também em todos os aspectos, desde o projeto, execução, entrega. Exatamente. Até a perfumaria. Todos feitos com excelência. O projeto excelente, a estrutura, a parte depois de interiores, depois a parte da mão de obra, que é muito importante. Não adianta tu ter um projeto de alto padrão top e a execução não atende. Ficou horrível, né? Uma parede torta, uma pedra conjunto. Aí acabou, já não é mais alto padrão. Então, a pessoa que valoriza o alto padrão, ela valoriza muito isso. Os materiais naturais, não precisa ser os mais caros, mas a mão de obra que vai executar, o artista que vai botar uma pedra portuguesa na tua casa, tem que ser com maestria, e jeito, e como foi executado, aquilo ali perdura. Por isso a gente fala também, perduras por décadas uma casa. Tem que ser bem feito para aquilo ali durar e tu nunca mais te incomodar com aquilo. Não sei se alguém aqui tem toque com alinhamentos. A maioria. Quando tu olha assim, nossa, não fechou aquele rejunte com, sei lá, vou dar um exemplo bobo, assim, o rejunte do piso com o rejunte da parede. Não dá um... Hã? Isso não é bom. Pois é, não é? São esses detalhes. O pior é quando chega aquela hora de vai ter que refazer. Conversa. Fala pro mestre de obras. Todo dia tu vai olhar aqui e tu vai se... Não dá um toque, não dá uma... E o resto da vida, então, por isso tem que ser bem feito, bem executado, né? Como é que garante... vocês atendem esse cliente, e nós estamos falando de excelência.
Como vocês construíram uma equipe ou parceiros no escritório de vocês para entregar essa excelência? Muitos anos, muitos erros. Muitos erros. Mais erros do que acertos. Porque tem parceiros que tu julga ser, né? Que tu pega referência, chega na hora, deu algum problema. E assim, é uma comunicação contínua, né? Porque a gente entrega o projeto ali tudo 100% detalhado, onde a gente pensou, planejou todos os mínimos alinhamentos, detalhes, entrega para execução. A execução na hora né, começou todo o processo de obra, mesmo assim eles têm dúvidas. Mesmo estando tudo compatibilizado, ainda podem haver dúvidas. Então a gente tem esse acompanhamento. Eu digo assim, a gente não entrega um projeto, tchau e vira. Não, a gente vai até o final da obra nessa comunicação, indo e vindo o tempo inteiro. É isso que faz a diferença. Então a excelência tem que vir de uma equipe bem alinhada. E a equipe de mão de obra, a equipe de instalador, a equipe de tem que manter o nível, né? Então, por exemplo, Vocês têm uma pouca troca de parceiros. Vocês mantêm uma equipe. Tem um parceiro, não tem por que trocar ele. Já tá dando certo, tu continua com ele. Só que até tu chegar nele, tu Filtra. erra no outro. Aí, ó, esse aqui não vai mais. E muita gente diz. Tá? Mas aí vai da empresa, posicionamento dela. Não, aconteceu o erro, acontece, mas vamos lá, a gente vai sanar. E esse é o posicionamento da empresa. E aí também, óbvio que tem o cliente que diz, não, mas eu quero preço. Bom, tu quer preço? Pode ser. Pode seguir o preço. Não, mas às vezes até fica num valor mais, né? Não chega a ser um baixo padrão. Mas se ele busca muito mais o preço do que a premissa da qualidade, e não quer dizer Dentro que do alto padrão, digamos que tu tem orçamentos A e B, mas que talvez não sejam tão diferentes os orçamentos entre eles, mas o cara pode preferir o C, o A, B, né? Tem 3 orçamentos. Mais ou menos por aí. Legal, gente. A gente já está indo para o fim. A ideia do Talks é esse, sempre ficar com gostinho de quero mais. A gente sempre gostaria que as pessoas ficassem aqui, pudessem entregar muito mais. Uma pergunta aí, por favor. A gente está abrindo o microfone aí, quem quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Eu também gosto muito de quando falo, embora se vocês trabalhem juntos, mas eu queria entender se a Michelle quisesse que o Marcos falasse alguma coisa que ele ainda não falou hoje. Eu queria que tu pedisse para ele falar. E vice-versa. Né? Se o Marcos tivesse algo que tu acha interessante que a Michelle compartilhasse, que fizesse a pergunta ou lembrasse o tema. Eu acho que a Biazul cresceu muito fortemente pelo traço do design. Então, acho que tu poderia contar o porquê que tu escolheu ser arquiteto. Daí veio forte. Adorei a pergunta. Rapidinho. Eu sempre gostei muito, desde piada, muito de carro. Então, eu adorava Ferrari, enfim. E eu era obcecado. E aí eu começava a desenhar. Eu desenhava. E um dia eu queria, eu quero ser designer de carro, era isso que eu queria ser. Só que daí, né, na época não tinha aqui, nem sabia que existia esse curso. Daí ia ser fora, né? E aí, tu é natural de onde, Marcos? Eu sou de Porto Alegre. E hoje está sediado aqui na praia? Não, o escritório é em Porto Alegre, a gente está em São Paulo também. Mas a gente atende muito aqui na praia. Que é pertinho, indas e vindas. Também, e aí a coisa que eu mais me identifiquei, assim, que eu poderia trabalhar com design foi arquitetura. Aí eu comecei a me inteirar nesse mundo aí. Do automóvel, tu gostou do desenho, que achou mais fácil, acho que era mais fácil não, mas digamos que o mercado, talvez, para desenhar uma casa é um pouco mais, digamos, o caminho é um pouco mais curto do que desenhar o carro. Eu nem não fazia nem ideia como faria isso, né? Então a casa foi mas depois que tu te apaixona pela profissão, tu não quer largar mais, né? É um prazer, assim, quando eu tô projetando, eu esqueço do resto, assim. Não sei se vocês estão vendo, mas o brilho dele tá, o brilho do olho dele tá, ó, peguei pesado no bem clarinho. Então é sinal de que gosta do que faz mesmo. Exatamente, eu gosto. Tô aqui porque eu gosto. Putz, o que eu vou perguntar pra ti agora, Michelle? Porque tu contratou ela. Porque ela mudou o escritório ou ela tá lá só fazendo, como é que é, ocupando espaço? Tá. Não, conta um pouquinho pra nós da tua experiência no MBA que tu fez.
Então, eu sempre fui aquela que não gosta de ficar na minha zona de conforto. Eu sempre tenho que buscar evoluir, assim, né? Em todas as áreas da minha vida. E profissionalmente, óbvio que sempre. Então, eu queria muito fazer um curso que fosse diferente de todos, assim. Porque todo mundo ia lá... eu já tinha feito uma especialização em construção civil, porque eu queria entender mais de obra. E aí, depois eu fiquei buscando um novo curso. E aí, pensei, arquitetura de interiores. Porque antes de eu trabalhar juntamente com o Marcos, eu fazia arquitetura em interiores também, né? E aí eu, arquitetura de interiores? Não quero. Ia lá e comecei a pesquisar alguns cursos. E aí eu descobri esse MBA em São Paulo, que era de arquitetura de luxo, que achei que conversava muito com o que eu gosto, né? Que eu digo assim que um dos meus propósitos é entregar qualidade de vida e bem-estar para todas as pessoas, né? É o que me move, assim. E aí quando eu entrei lá, a primeira coisa que eles perguntam, né? Tu projeta casas de alto padrão? Daí a maioria, assim, dos colegas, sim. Aí quando eles começam a mostrar as referências de Márcio Kogan, Arthur Casas, né? E por aí vai. E aí a gente começa a visitar as obras, porque a gente vai nas obras lá, né? A gente visita realmente as obras, a gente começa a olhar, gente, eu não faço nada de alto padrão. Então a gente fez muitas conexões com os próprios construtores, né? Os professores, a gente teve aula de L-pontos, de campos de golfe, de aras, de jatinhos, embarcações também. A gente foi no porto, visitou tudo que o litoral agora começa a oferecer também, tudo. Né? Então a gente aprendeu a projetar também tudo isso. Óbvio que tudo tu vai aprofundando em que área tu quer seguir, com muito mais técnica, né? Mas te dá um know-how do que é, de fato, o alto padrão e o que esse consumidor consome, né? E aí, além de tu ver essa maestria da arquitetura, tu começa a ver tudo que cerca essa persona, né? Então, eu tive muito conhecimento e aí a gente começou a trazer isso para Beazuz, assim. Então, por isso que a gente fez todo um reposicionamento, um rebranding de marca para educar, digamos, os nossos clientes. Posicionar, assim, né? Positivamente, né? Claro. Porque até então tu não tem essa consciência, né? Só quando tu emerge nesse mundo, assim. É claro também, né, gente? O alto padrão é uma coisa relativa, né? O cara que sai... Não se mede, né? Não tem como... É tudo relativo uma coisa ou outra. Um cara que nunca teve um barco, agora ele comprou um barco, pra ele aquilo ali é um padrão altíssimo. Agora o cara que tem um barco, tem um iate, pra ele aquilo ali é baixo padrão. E falando até mesmo do baixo, né? Digamos, uma pessoa tem lá a sua casinha, né, de tijolo, às vezes não tem nem laje, é um telhadinho de brasilítio, né? Quando ela sai daquilo e ganha lá uma casa, minha vida, aquilo lá pra ela é um luxo. Então, o luxo, ele não é medível, né? A gente não mede, não existe uma régua. O que é luxo pra ti? Pra cada pessoa é uma coisa. Verdade. Gente, muito obrigado, Marcos. Muito obrigada, Michele. Quem sabe a gente faz um novo Talks para continuar esse papo gostoso que a gente está tendo aqui. Parabéns pela equipe e pelo nível de excelência, então, que vocês demonstraram e explicaram aqui para nós, que para atender o alto padrão é necessário. Tá bom. Obrigada. Nós que agradecemos. Gente, fiquem à vontade aí, quem quer levantar e continuar no coquetel, né? Às vezes eu fico aqui tão concentrada, porque eu fico tentando captar, né, tudo que eles falam e fico aprendendo, porque a minha área é publicidade e propaganda, é marketing, mas estou aprendendo muito aqui e tem muitas áreas da arquitetura que convergem com o design. Então agora eu tenho o prazer de chamar outra dupla fantástica, que a Promármore trouxe para conversar com a gente aqui. Eu queria chamar para o palco a Bruna Franz, que é arquiteta e urbanista, coordenadora de interiores da Mairese Arquitetura, e a Juliana Piletti, que é gerente da arquitetura da Mairese, atuando diretamente na liderança criativa, no gerenciamento completo de projetos de alto padrão do escritório. Ambas trabalham ao lado de Cadu Mairese, e participam desde a concepção das ideias até o desenvolvimento técnico, garantindo conceito, funcionabilidade, viabilidade e excelência estética. Muito bem-vindas, gurias. Vem pra cá, gurias, a gente pode falar, né? Porque a gente tá aqui no sul. Pode.
Tudo bem. Vou botar o microfone aí. Obrigada. Olha só, eu acho que a gente vai precisar repor o repelente, porque tá vindo uns mosquitinhos aí violentos. Eu até vou pedir para deixar uma água aqui, que eu vi que eu acho que o Marcos estava passando sede aqui, e vou deixar aqui pro ladinho nosso, também desse ladinho aqui, que eu também tomo uma aguinha. E aí, dá uma testada aí. Juliana e Bruna. Obrigada. Olha, dá até um efeito especial, né? Quebrou. Efeito especial. Olha só, gurias. Opa. Oi, gurias. Então, eu acho que, assim, acredito que a Mairese e a Biasos têm algumas coisas em comum, porque trabalham ambos com alto padrão. E a gente vai continuar essa nossa conversa. E falando que hoje se fala muito, né? E a gente falou aqui sobre o novo luxo, né? E a gente pergunta para vocês também, como isso parece estar ligado ao excesso, à qualidade de vida? Quando vocês olham um projeto, o que define o alto padrão hoje para vocês, para Juliana e para Bruna? Muito vai ao encontro do que eles comentaram também, que o alto luxo, ele não é apenas o resultado estético, né, o resultado final de uma edificação. Ele é toda uma experiência de projeto, de acompanhamento, de entendimento desse cliente, de um conceito de arquitetura já bem lançado e bem pensado, em soluções personalizadas também. O cliente busca a personalização, né? Então, isso também é alto luxo, é a especificação de materiais nobres, né? Então, é todo esse acompanhamento, essa vivência até o produto final. Isso é um alto luxo. É porque o cliente busca isso, ele busca o diferencial, ele busca a personalização, né, na edificação. E isso é todo esse caminho de projeto até a obra final. Então, essa leitura de alto padrão, ela se reflete na estética final, mas ela é percebida pelo cliente de que ele chega no escritório, desde a primeira conversa até o uso da edificação, né? Até o longo de vida útil de uma casa, enfim. Isso é o alto luxo. Não é específico, assim, não é um produto final. Bem relativo, né? Bruna, como é que é pra ti? Eu percebo que... Boa noite, antes de mais nada. Eu percebo que cada vez mais a gente percebe isso da personalização, né? O alto luxo, o alto padrão, a singularidade das coisas, porque o projeto é uma coisa muito relativa, né? Tu ter o resultado disso, mas tu ter escutativa, que eu acho que isso principalmente o papel que a gente começou a organizar no escritório, da escutativa de tu ouvir o cliente e tu traduzir dentro de uma linguagem do alto luxo, do escritório, do traço, e tu conseguir reproduzir a essência do cliente. Isso demonstra uma personalização e vamos dizer assim, o mais alto escalão de projeto é tu entender isso da pessoa, do cliente, né? Então, tu te colocar no lugar dele e tu chegar nesse resultado. Então, eu vejo que a personalização hoje é uma das coisas, e não é só no que a pessoa quer, mas no cuidado de tu ouvir ela, né? Então, vai além dos materiais. É o que a Ju falou, é um conjunto, né? Não é só especificamente tu reproduzir algum material, o material mais nobre que tem, mas é tu fazer esse conjunto completo, no caso. Entendi. Juliana, aqui a gente tem muitos profissionais, muito colegas ou muito fornecedores que também trabalham com os projetos ou recebem projetos, né, de vocês. E que a parte que você coordena, né, gerencia, na verdade, a gestão dos projetos. Conta um pouquinho para nós como é que é essa liderança que tu exerce dentro do escritório de vocês e como é que consegue, então, que ali a gente ouviu um pouquinho do Biasos, esse padrão de excelência que o cliente espera, né? E isso passa pela tua gestão, pela essa tua liderança na gestão. Eu cuido da parte da arquitetura, do início, desde o lançamento de projeto junto com o Cadu, né? A gente trabalha juntos no lançamento criativo do projeto. E eu sigo com esse projeto até a execução final, porque a gente precisa garantir, são muitos agentes, são muitos fatores, muitas informações que a gente precisa depois ir integrando aquela ideia inicial, aquela concepção inicial, são muitas informações que a gente vai agregando e vai desenvolvendo desse projeto.
Então a gente precisa, e são muitos parceiros, são muitos profissionais também, para a gente conseguir dar conta da excelência do trabalho, a gente precisa ter bons profissionais dentro do escritório também. As parcerias. Isso. Também vocês têm pouca rotatividade nesses parceiros. Com certeza, a gente gosta de manter, quando a gente, como eles comentaram também, quando a gente encontra um bom parceiro, é bom a gente manter porque é também um relacionamento, né? Porque daí o parceiro, o arquiteto também que trabalha conosco, ele entende a arquitetura que a gente trabalha, ele consegue conversar com a gente também, sabendo o padrão que a gente usa no escritório, que não é o padrão de padronização, né? É a busca sempre pela excelência, a alta qualidade no resultado. Então, eu acompanho todo esse processo dentro do escritório e depois, quando ele está em execução, para a gente não perder aquele conceito inicial, aquela ideia inicial, aquele primeiro desejo do cliente que a gente, digamos assim, transformou e deu uma estética e teve um conceito, né? Criou um conceito arquitetônico para aquilo não se perder ao longo do processo. Então, a gente tem isso muito certo, assim, muito controlado dentro do escritório também. Entendi. Bruna, tu como coordenadora de interiores, quando vocês fizeram o projeto, entregaram uma casa e o cliente entra na casa, tem alguma coisa comum do ambiente preferido, do que mais toca esse cliente? Tem algo comum ou é sempre muito específico de cada pessoa? Depende muito do que também a pessoa do que ela quer, assim, do que ela mais desejou. Tem questões de desejo no meio disso, mas eu acho que o que toca é tu ver o resultado daquele teu sonho se transformar em realidade, né? Eu percebi agora, assim, nas entregas que a gente tem feito no último ano, vamos dizer assim, que é uma espera, assim, um sonho de muitos dos clientes. Por mais que tenham clientes que estejam fazendo sua segunda casa, uma casa litoral, é gratificante e é interessante de ver a realização, né, do sonho, no sentido, e a pessoa aproveitar isso. Tu ver que o trabalho que a gente faz, desenvolve por trás, mexe com a vida da pessoa, né? Traz qualidade, bem-estar, então isso é muito importante. O cliente se encanta, né? Se encanta, né? Ele entra e aí percebe, às vezes ele fala, é isso que vocês estavam falando, era sobre isso. Que ele, por mais que a gente trabalha com imagens muito ultra realistas, né? Isso também é uma coisa bem interessante, até estava aqui no nosso roteiro, entre a apresentação do projeto em 3D, que é lindíssimo, né? E depois a entrega física mesmo. Como é que existe essa distância ou existe uma superação dessa expectativa criada pelo projeto 3D? Então, por mais que a gente trabalhe com imagens ultra realistas, porque a gente gosta que a gente precisa que o cliente entenda exatamente com o que ele está investindo, o que ele está criando, entenda a nossa ideia sobre a casa, né? O resultado final é sempre muito diferente, porque ele vê uma imagem, ele vê um papel, ele vê uma maquete eletrônica, mesmo que seja uma animação. Quando ele entra no espaço, ele sente a arquitetura, ele sente a proposta, ele vê a zenital, ele percebe aquilo que a gente explica. A luz que vem de cima não é a mesma luz que vem do lado. E aí, quando ele percebe isso, aí brilha o olhinho do cliente, aí brilha o nosso olho, porque é disso que a gente estava falando. Quando essa questão da integração do interior com o exterior, e ele se sente assim mesmo, essa possibilidade de abrir os grandes vãos de esquadria e a pessoa realmente ter essa integração com o espaço aberto, ele sente isso mesmo vivendo na casa. E a gente recebe seguidamente assim, o retorno do pós-uso, da pessoa se sentir realizada mesmo, assim, de sentir que valeu a pena. Ela manda assim um WhatsApp, gurias, estou amando, maravilhoso. Bacana, eles convidam, porque a relação com o cliente é muito longa. E a gente fala, né, contrate um arquiteto e ganha um amigo, porque é uma relação longuíssima. Então, às vezes é churrasco, é eventos, segue a relação, né? Muitos têm recompra de projetos também. Então, até a gente estava num evento com a Maerécia no início ali em janeiro, e os próprios clientes acabam se conhecendo, né? Já que a gente estava lá, eles falam, pô, aqui eu começo a encontrar um monte de amigos, porque são os clientes que acabam se encontrando também nos eventos da Maerécia. E aí a gente está ali conversando, é uma troca de amigos mesmo, assim, dessa relação perdurar, sabe?
Acho que o que resume o que a Ju está falando agora é que a boa arquitetura emociona. E somos arquitetas emocionadas, e eu acho que a equipe de escritório... a equipe toda do escritório vê, assim, aquilo que tu falou do brilho, e arquitetos emocionados produzem arquitetura emocionada, tipo, arquitetura com emoção. Então, esse sentir é muito, muito forte. Tudo a gente trabalha com aquilo que tem na natureza, no fim das contas, né? A luz, a sombra, então isso é bem importante no processo. E perguntando para vocês o que a gente falou um pouquinho antes também, ao longo dos anos e essa passagem pela pandemia que a gente teve, onde esse termo novo luxo, né, e a gente fala de novo luxo que talvez seja de consciência, que talvez seja permanecer mais dentro de casa e reconhecer os ambientes que te tragam mais bem-estar. Vocês perceberam essa mudança no consumidor? O que hoje o consumidor valoriza e pede para vocês na hora de começar esse briefing? Então, o consumidor realmente ele exige mais qualidade, ele está mais informado, ele tem mais repertório também para nos apresentar. Ele vive a casa dele, ele tem, por mais que ele chegue para fazer uma primeira, uma segunda casa, uma terceira casa, ele tem uma vivência de espaço, e a pandemia trouxe isso. A gente passou muito tempo dentro de casa, por mais que vai fazer 6 anos, né, de pandemia, a gente ainda traz muito isso, né, e essa vontade da casa ser um refúgio mesmo de bem-estar. Então eles trazem muito isso, essa questão da biofilia está aparecendo muito, que é essa necessidade de sentir o natural dentro de casa. Né? Não só da vegetação, que a gente trabalha muito também com vegetação interna, ou em floreiras e coisas assim, para trazer o verde para dentro de casa, essa integração com a parte externa, mas das fibras, dos elementos naturais, das pedras naturais, isso aparece muito, assim. É que, o que traz o conforto, o que conecta mesmo com a natureza e com o bem-estar. Legal. Falando agora em pedras naturais, materiais naturais carregam uma ideia de permanência, autenticidade, que conversa muito com o luxo, mais silencioso. E a gente pensando aqui na Promármore, que hoje está trazendo esse evento para nós, e fornecem pedras naturais e também sintéticas, mas quando a gente fala de rochas naturais, qual é a percepção do cliente nesse sentido? Ele tem uma preferência por pedra natural, sintética, ou ele se preocupa mais com o resultado? Porque a Bruna acompanha bastante o pessoal na escolha das pedras naturais, mas a pedra natural encanta porque ela é única, ela tem uma história, ela tem veios, ela tem movimento, ela conta uma história por onde ela passou. Então isso faz muita diferença, e ela não é replicável, né? Então ela é única, então ela é personalizada por natureza, e é um material que traz esse sentimento de bem-estar, porque conecta com a questão natural, e isso é muito forte. A gente usa muito pedra natural nos nossos projetos, né? Então, tem uma preferência por isso, e a pedra natural, mesmo tendo os veios e mesmo sendo uma coisa, digamos assim, surpreendente, porque às vezes tu compra um lote, mas tu não consegue 2 lotes iguais de uma mesma pedra, né? O pessoal trata isso exatamente assim, tem como tu atender ao excêntrico, ao pessoal mais clássica, ao contemporâneo, que daí busca umas pedras mais minimalistas, com não tantos veios. Então, tem uma pedra preferida? Nossa pedra preferida é olha, as pedras naturais todas que tem... O que acontece? Às vezes a gente até vai na Promármore, vai escolher uma pedra, e a gente vai com a intenção de ver uma pedra, e é surpreendida. Outra. Exatamente. E aí eu ia te responder que a pedra preferida é a bonita. É a que surpreende, exatamente, é a que chega lá e dá uma alegria, sabe? Um calorzinho no coração. O cliente vai lá e também às vezes muda o projeto, né? A ideia, assim, por se encantar com na casa Essenza, que a gente tem aqui ao lado, que foi feita pela IDL, a gente tem uma ilha de uma pedra que tem alguns lugarzinhos que tu vê o cristal. Informação, é muito bonito, né? E essa escolha, como eu acompanho bastante cliente na hora da escolha da especificação, eu percebo que é muito genuíno também de entender e de eu perceber o que a pessoa gostou, a ponto de às vezes ela não dizer, é uma linguagem um pouco indireta, mas de tu testar de todas as formas, de passar a mão, tocar, de ver se tem brilho. Agora 2 semanas eu estava na Promármore com uma cliente, a Letícia vai me acompanhando,
E a gente viu de todas as formas. A pedra vai em algum momento, porque a gente trabalha muito com materiais que são opacos e não com texturas brilhosas, vamos dizer assim. E a gente testou de todos os jeitos, com luz, com ângulo, para ver se em nenhum momento ia refletir. Então existe um cuidado por trás disso, da escolha, que é muito verdadeiro e muito assim pontual de projeto, né? Então, como eu já disse, a pedra é bonita, a pedra que encanta, então é muito relativo. As texturas que a gente reproduz em imagem é muito fotorrealístico, mas tu ir lá e tu poder escolher e entender que daqui a pouco aquela última chapa, ou sei lá, as 10 últimas chapas daquele material, isso muitas vezes encanta a pessoa, porque ela vai entender que na casa dela tem uma coisa muito singular, muito exclusiva, né? Muito exclusiva. Entendi. E a questão a gente entendeu que então a pedra natural, ela traz uma sofisticação, ela traz uma experiência mesmo sensorial e emocional. E quando vocês colocam no projeto uma pedra sintética, como é que funciona ela dentro do projeto e essa escolha então em usar um material sintético? É que a escolha do material tem que fazer sentido para o projeto e para o cliente, né? Então, tem muito essa conversa. Vou te pedir, Juliane, para colocar um pouquinho. Isso. Fica melhor. Parece que daí o pessoal não me enxerga. Vou trocar de microfone, o meu é menor. Não, eu aprendi. Mas eu acho que é muito isso, assim, a definição tem que estar conectada tanto com a arquitetura quanto com o desejo do cliente. Tem que fazer sentido para as duas partes, para o arquiteto, né, para a arquitetura, para o conceito arquitetônico e para o cliente. E a gente precisa entender isso também, que a gente orienta, a gente trabalha com uma visão arquitetônica, que a gente prefere realmente as pedras naturais, os elementos naturais, a madeira, né, a pedra natural, os revestimentos de pedra também que a gente usa muito, mas em algum momento às vezes faz mais sentido uma pedra sintética. Então, em que momento seria esse? Às vezes é por uma questão até de minimalismo, porque o minimalismo completo de uma pedra clara, por exemplo, um branco tu não vai encontrar sem veios, que para nós é muito lindo, né? O branco com alguns veios, que tem essa história da pedra, mas um branco completamente branco, porque tem o cliente que é exatamente perfeito, a gente encontra daí nos sintéticos, né? Nos industrializados. E também aquele cliente que tem toda uma preocupação do cuidado, assim, eu sei que eu não sou cuidadoso, acontece, às vezes a gente ouve o uso da pessoa nesse determinado espaço, por exemplo, vai ser de uma pessoa que não tem um cuidado tão específico. Os materiais sintéticos te trazem coisas que os naturais já tem que ter um certo cuidado. Por mais que hoje tu trabalhe com quartzitos, com rochas naturais que são menos permeáveis, o sintético é o único que vai te entregar isso dá 100%, vamos dizer, tu não ter porosidade, vamos dizer assim. Então, é muito também a questão do uso e do que a pessoa está esperando, a questão do resultado disso, né? Eu não quero me preocupar com isso. Então, muitas vezes, vai ser numa cozinha auxiliar, vai ser numa lavanderia, vai ser num lugar que vai ter um uso de várias pessoas diferentes na casa. Então, esse cuidado a gente acaba ouvindo do cliente para fazer uma reespecificação, uma escolha de material mais específico dele. A pedra sintética, que eu poderia chamar de pedra sintética, ela exige menos manutenção ou menos cuidado do que a pedra natural? Em geral, a gente pode dizer que sim, porque ela aceita um pouco mais de abrasivos, assim, mas também tem que ter certos cuidados. Algumas pedras, mesmo sintéticas, elas mancham também. Então, tudo depende daí da especificação aliado com o desempenho, o local que tu está usando essa pedra. Então, tem que ter esse acompanhamento dos fornecedores, dos parceiros, do conhecimento, de indicar também para o cliente, às vezes, um material que é adequado ou não para cada ambiente, né? Até dos próprios materiais atualmente, tipo, que tu vai nas marmoreias, na Promar, quando a gente estava, esses dias, quando eu fui lá, a gente estava discutindo a questão, gostamos de materiais escovados, que é quando ele tem uma lixa com uma maior abrasão, para ter mais o toque natural da peça. Mas, a pessoa não vai ter um cuidado tanto, então a gente não gosta do material polido. Vamos para o material que é levigado, que é levemente, tem um toque mais suave, mas que não reflete. Então é muito do uso de tu saber também o quanto tu está modificando essa chapa natural e o que ela vai ser resistente ainda ou não, né? Então é muito específico daí. É bem técnico no fim das contas. Entendi. Olha só, quando vocês foram nos indicadas para apresentar aqui, estar aqui conosco nesse talk show,
Então foi nos apresentado o escritório de vocês e a gente entendeu que é uma referência em arquitetura. O próprio Cadu parece uma referência. Então eu queria perguntar para vocês o que diferencia o escritório para ele ter hoje esse nome, né, respaldado dentro do mercado de arquitetura. Eu trabalho com o Cadu há 20 anos, né? Ele é muito a cara do escritório porque a gente acredita muito na arquitetura. Tanto é que o Cadu até não está aqui hoje porque nós ganhamos um prêmio internacional de arquitetura residencial que ele foi buscar em Bangkok, estava lá na Tailândia, então está voltando para isso. Então, que show, parabéns. Muito legal. Acredito que é um prêmio de toda a equipe. Isso é muito importante porque assim, um resultado de um investimento numa marca de arquitetura realmente também. A gente trabalha com projetos assinados, então é desde o acompanhamento do cliente até a entrega final. É muito importante, a gente acredita muito na arquitetura de excelência. E ele traz muito isso, ele vende muito isso, ele encanta o cliente. Então isso ele representa, depois ele entrega o resultado, né? A gente tem toda uma equipe, a gente entrega o resultado que é vendido lá na frente, é todo um posicionamento de marca bem importante também, que é uma questão que outros arquitetos nos perguntam muito. Agrega a uma casa, hoje desenvolvida pela Mairese, o projeto desenvolvido agrega valor à casa? Com certeza, as pessoas buscam essa arquitetura, né? Então, muitos clientes chegam, meu sonho era trabalhar com vocês porque nos segue há muito tempo na internet, então acaba sendo realmente um produto de desejo também, né? Uma casa projetada pela Mairese Arquitetura. Ok. Tem algum diferencial, Bruna, que tu ideia? Quanto tempo tu estás na Mairese? Agora fazem 2 anos. Ah, olha só, então é legal. Quando tu via a Mairese ali, 2 anos atrás, né, antes de entrar, o que tu entende que diferencia o escritório hoje? O resultado, né, que é a questão de excelência da arquitetura em si, é muito o traço do escritório é marcante, é super marcante, a meu ver. E eu via realmente como uma referência, né, e também quando eles me procuraram, eu fiquei super lisonjeada, no sentido de que entender que eu poderia fazer parte disso, mas que o resultado da entrega, que a gente estava falando antes, faz todo sentido, né? Tipo, realmente é entregue o que é visto, e a arquitetura, o traço da arquitetura acho que é muito marcante. Tipo, é uma arquitetura muito pura, muito genuína, vai além do que a grande assim, do que a gente consegue atingir, mas é do traço da Ju e do Cadu, muito eu digo isso, que é uma arquitetura muito verdadeira, vamos dizer assim. Não sei explicar, emociona. Eu sou uma arquiteta emocionada. Eu acho que eu vou. Será que dá tempo de eu me tornar arquiteta? Eu quero esse brilho no olho também. Que legal, gurias. Acho que, então, a gente pode entender que hoje tem um traço. E esse trabalho em equipe, como vocês constroem isso para aliar todas essas ideias? Numa agência de publicidade, a gente tem os momentos de brainstorm, depois a gente divide, tem o diretor de arte, enfim, cada um. E aí vai conversando e o diretor de criação tem a palavra final. Como é que funciona isso dentro do escritório de arquitetura? E dentro da Mairese? A palavra-chave é comunicação, é troca. A gente, por mais que cada um, a gente trabalha muito em vários escritórios, né? A gente está um pouco aqui na praia, em Atlântida, em Gramado, em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, tem pessoal em São Paulo. Mas mesmo assim, o que importa é a comunicação, é a pessoa entender qual é o posicionamento da marca, qual é o posicionamento do escritório, é entender qual é a proposta. Vocês conseguem levar essa cultura da matriz para todos os escritórios? Em todas as etapas. A gente precisa cuidar muito da comunicação, de como tu passa esse projeto adiante, né? Por isso que a gente precisa cuidar que ele não se perca, porque é um caminho longo, né? Até o próprio início da obra. Vocês têm um departamento de comunicação interno? Temos que faz essa comunicação, né, de toda a família Mairese. Né? Essa comunicação que eu digo é essa troca entre nós, arquitetos, que nós nos reunimos toda semana, nós trocamos ideias sobre todos os projetos que estão em andamento. Então, e essa troca e esse conhecimento de todas as etapas de um único projeto, eu não faço uma reunião só com a Bruna.
Quando eu estou em reunião com a Bruna, eu estou com a Helena, que é a coordenadora de desenvolvimento, com o Rafa, que é o coordenador de obras, e eles depois passam essa concepção, essas ideias para o pessoal que daí eles coordenam. Então a gente está sempre em contato, a gente está sempre aprendendo juntos, porque daí o Rafa, que é o coordenador de obras, comenta alguma coisa que está acontecendo na obra tal, aí o conhecimento da Bruna, aí eu falo, não, mas daí tem que puxar para a arquitetura, o cliente quer isso, sabe? Então a gente busca sempre o melhor em equipe, porque as pessoas trabalhando juntas também ao longo do processo entregam esse resultado final fidedigno à concepção da arquitetura inicial. Bruna, na parte de interiores, tu vê muito essa diferença entre, e a gente pensando agora que já indo para o final, que é sempre, né, esse gostinho de quero mais, e aí eu já penso aqui, pergunto e já digo para as pessoas irem tentando imaginar uma perguntinha que eu deixei de fazer, por favor, vão pensando aí. E aí eu queria conversar com vocês e entender como vocês veem esse cliente, que é o cliente, então, veranista, como está enxergando esse litoral, que agora vem com tantas opções fantásticas, né, de condomínios. Então, como é esse cliente que vem veranear, ou que vem agora passar mais tempo na praia, e esse cliente que mora numa grande cidade e passa lá na sua casa a maior parte do tempo? Então, o cliente no litoral, a gente faz muito projeto dentro de condomínios. Ele busca essa liberdade. Então, as casas são mais abertas, são mais fluidas. A gente tem essa possibilidade de, por mais que tenha a praia, tem o lago, tem a própria piscina, tem essa questão de agregar o familiar, de usar a residência de uma maneira diferente. Então, grandes espaços gourmets, salas, a gente não tem como pensar num living único, tem algumas salas de estares, né, para atender essa dinâmica familiar daí da praia mesmo, porque umas pessoas acordam mais tarde, umas pessoas, né, fazem atividades diferentes e horários diferentes. Tem a questão sempre da necessidade também de ou ter uma suíte térrea ou duas a mais, mesmo que a gente trabalha com... nossas casas sempre tem elevadores, por exemplo, mas daí tem algumas suítes em cima, tem suítes embaixo, para atender exatamente a todo familiar que vai usar a casa. A pessoa que vem na praia, ela já pensa na sua qualidade de vida, numa longevidade. Sim, muitas pessoas já pensam essa casa com esse intuito de viver esse verão com o familiar, que às vezes também não dá tempo na cidade grande, no momento que está na correria, enfim. E isso é bem importante, aparece bastante nos projetos residenciais que a gente faz. No caso, mais é essa questão de que eu já tinha ouvido falar sobre isso, da necessidade de ter essa suíte no térreo, né? É mais para receber o familiar, não é ele já imaginando, porque enfim, se tiver o elevador também, ele vai poder usufruir do elevador, né? Exatamente. Ela é meio coringa, vamos dizer assim, funciona super bem, inclusive. Como é que é para ti, Bruna, esse cliente veranista e o cliente que tá lá, sonha com a sua casa, onde passa a maior parte do ano? São percepções diferentes. A Ju falou agora que é da questão da visual, de entrega. O cliente que vai residir nessa casa, ele já quer espaços que vai contemplar outras atividades dele, daqui a pouco de rotina, daqui a pouco tem um momento de home office também. Então, quer um pouco mais de privacidade, muitas vezes, né? Acaba que fica mais aberto para o pátio, não é tão aberto para a rua. A gente projeta muito casas de condomínio, mas tem as exceções. E realmente a preocupação é justamente nas casas, às vezes, voltadas à moradia em si, da privacidade, né? Te abrir para o pátio, para o paisagismo e tu fechar outras áreas. Acontece que são usos diferentes, na verdade. E tem o cliente que vai prolongar no veraneio, mas ao mesmo tempo são usos que tu vai receber mais do que às vezes na própria residência em si. É muito personalizado. A gente ouvir e entender o que a pessoa realmente vai fazer uso dessa casa, desse espaço como um todo, no caso. E ele constrói aqui no litoral, na maioria, mesmo para o veraneio? Ou ele acaba vindo também, tendo uma necessidade do inverno, por exemplo? Não, acaba usando também, porque mesmo as casas do litoral aqui tem lareiras, daí a escolha também do cliente às vezes prefere ter lareiras a lenha mesmo, né, não ecológicas. E tem a questão do espaço-fogo também externo, muitos clientes nos pedem espaço-fogo ao lado da piscina. Então é para uso durante o verão também, durante o inverno. Porque está muito perto também, é muito próximo, né, da capital ou da cidade.
Então, tem esse uso também, não tão, digamos, prolongado, uma permanência mais prolongada, mas tem essa facilidade de usar a residência, né? Em finais de semana, feriados, enfim. Usam bastante também. Então, gente, estamos chegando pro fim aqui da nossa conversa, mas não da confraternização, né? Depois a gente vai ficar mais um pouquinho por aqui conversando. Alguém preparou alguma pergunta aí? Eu posso levar o microfone, pedir para alguém trazer. Olha só, a Letícia quer falar. Pode levar o meu, Matheus. Olha eu, né? Bem... Nada assim, porque eu adoro vocês e gosto de ouvir vocês falar. Mas eu tenho uma pergunta que surgiu agora mesmo, durante o talk de vocês. A gente sabe que o cliente de São Paulo é um, o cliente do litoral gaúcho é um, o cliente da Serra é outro, mas eu queria saber o que a Mairesse leva em comum para todos esses clientes, pensando em como eles vão utilizar esses ambientes, em como eles são, o que tem em comum em todos? Essa fluidez dos ambientes, dos espaços. A gente não utiliza muitos espaços compartimentados. As pessoas gostam, por mais que seja uma casa na praia ou na cidade, eles gostam de ter essa fluidez e esse bem-estar, esse aconchego dentro de casa. Porque é o refúgio, né? Mesmo que seja no litoral ou na cidade, é isso que eles buscam também. Essa conexão com o espaço aberto que ele tem, ou com o pátio, ou com a piscina. Então, isso sempre aparece nos projetos. Mais alguém? Então, eu finalizo sempre pensando que vocês que trabalham juntas, o dia a dia, o que a Bruna gostaria de perguntar agora para a Juliane, né? Não é sobre o aumento, né, Bruna? Aí não é nem comigo, não é nem E depois vice-versa. Pode ser uma pergunta, pode ser algo que tu acha que ela fala, algum tema que tu acha que ela poderia abordar, que a gente acabou não perguntando aqui. A Ju é maravilhosa. Mas acho que falar um pouco da experiência dela de projeto arquitetônico em si, como é que eu vou dizer assim, a trajetória, eu acho que dela é bem importante, porque a história dela é do Cadu. Acho que isso é muito legal de ouvir, porque não é de hoje, é de muito tempo. Eu estudei com o Cadu na faculdade, nós nos formamos juntos. E nós, logo que a gente saiu da Faziam faculdade... trabalho juntos já. Sim, já na faculdade, festa juntos. Mas essa parte a gente não precisa contar, né? Mas ficou na memória, né? E logo que a gente saiu da faculdade, nós abrimos um escritório juntos com um outro colega também de arquitetura, que era 4D. Nós ficamos muitos anos sócios. E aí chegou um momento em que, claro, nós sempre projetamos muito juntos. A gente não tinha aquela coisa, o cliente entrou, o projeto entrou, cada um projeta e o outro opina. Não, era muito engraçado que os três trabalhavam juntos o tempo todo. Então, a gente tem uma conexão, engraçado que o pessoal fala, que a gente parece que está até sabendo o que o outro está falando, que a gente vai fazendo juntos. A gente projeta, hoje em dia, eu e o Cadu, mais de forma virtual do que presencial, porque a gente abre, compartilha a tela, digamos assim, a gente vai projetando, às vezes desenha, mostra, tá, entendi, aí a gente vai desenhando. Muito fluido. Tem uma conexão arquitetônica muito forte já, em função dessa trajetória toda, né, de arquitetura. A gente teve um momento que daí nós fechamos a 4D, cada um teve um momento de escritório próprio. E há 6 anos atrás, daí ele me chamou, ele já estava com a Mairesse, né? Ele falou, Ju, vem trabalhar comigo, eu preciso, né, trabalhar com alguém que entenda também de arquitetura como eu, vem trabalhar. Daí faz 6 anos que eu voltei, daí a trabalhar com o Cadu. E tudo isso porque a gente seguiu uma amizade, né, conversando. E a gente segue trabalhando nos lançamentos de projetos juntos e tal, e às vezes acontece assim, ele sai da reunião com o cliente, o cliente quer fazer isso, e a gente vai falando por telefone, e aí a gente consegue se entender de arquitetura assim, fazendo dessa maneira. Então a gente trabalha desde toda a vida juntos, né? Sintonia bacana. Ju, e a Bruna, então, vindo agregar a equipe há 2 anos, o que ela trouxe, o que ela contribuiu, que ela poderia compartilhar um pouquinho com a gente? A Bruna é a nossa coordenadora de interiores.
temática que encanta os clientes. Os clientes mais sorriso aberto, a Bruna consegue orientar e coordenar eles. Coordenar no sentido, né, indicar as melhores escolhas, né? Porque são muitos detalhes, né? O Interiores, ela veio inclusive para isso, para dar atenção especial que o cliente precisa para a parte de interiores. E ela compreende muito a arquitetura que a gente faz, então ela consegue levar adiante isso que a gente já teve essa concepção de projeto, porque a gente trabalha com isso tudo integrado, né? Tanto a parte externa como interna, e ela consegue levar isso até o cliente na especificação, na escolha dos materiais, do mobiliário. Olha, eu te apresentando, Bruna. Eu vou fazer a pergunta. Mas ela tem essa trajetória de interiores também, tu trabalhou muito com isso, né? Então eu contei a minha trajetória, conta a tua nessa questão da arquitetura de interiores. E principalmente essa questão de como ela consegue, eu acho que antes ela falou da escuta ativa, né? Lá no início do nosso Talks. E como é que tu consegue perceber, então, esses desejos, que muitas vezes, acho que nem o próprio cliente sabe o que ele deseja, e como é que tu traduz isso para o projeto e para a satisfação do cliente? Tem um pouco, a gente se forma como arquitetos, né, mas eu entendi na formação técnica, vamos dizer assim, que a arquitetura vai muito além disso, né? Eu sou especialista em interiores, me formei em arquitetura, sou de Lajeado até, inclusive, e eu busquei conhecimento porque eu atuei muito nessa área, tipo, até então, entre estágios, enfim, recém me formei, trabalhava atualmente nisso. E eu entendi, depois de formada, que além do conhecimento técnico, todas as especializações que tu faz, que tu busca conhecimento, tu tem que entender de pessoas. E isso foi a virada de chave na minha vida profissional, a ponto de entender que eu estaria tendo que me preparar para atender as pessoas, e não só o conhecimento técnico que a gente adquire, a gente busca, mas tu te colocar no lugar do cliente, tu ter empatia disso, tu saber entender o que ele não está dizendo, muitas vezes, tu fazer o briefing, e foi ali que as relações humanas, tu entender um casal, então isso vem muito além, assim, e eu entendi que eu trabalhando esse lado, vamos dizer, de pessoas em mim, me traria como arquiteta a entender melhor e chegar no resultado mais adequado. Ouvindo a pessoa e me colocando no lugar dela a ponto de trazer o desejo, o sonho dentro da arquitetura como um resultado significativo, né? No sentido do projeto como um todo. Então, eu noto que eu tenho que ser muito paciente, eu sou paciente, de ouvir as pessoas, porque elas são indecisas, elas mexem também com questões que são delicadas, que é dinheiro, por mais que seja o cliente de altíssimo padrão ou não, eu noto que existe um cuidado da nossa parte com isso. A gente toma decisões pertinentes, né? E eu noto que esse outro lado humano de tu entender faz toda a diferença. Fez a diferença na minha vida profissional, assim, essa formação, essa busca da formação não apenas da arquitetura em si, dos interiores, mas uma que é um pouco, vamos dizer, um plus, vamos dizer, nesse sentido, e isso faz diferença em todos os profissionais. São coisas que a graduação não te ensina, né, no fim das contas. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado, Juliane. Muito obrigado, Promarmo, por nos oferecer esse coquetel. Também quero agradecer a participação do pessoal da live. Eu acho que eu nem tinha comentado antes que a gente também está em live. Depois ainda a gente coloca lá no nosso feed, @MostraCasaBit no Instagram, os melhores momentos. Agradecer muito a participação de todos vocês e ficamos por aqui compartilhando um pouquinho mais dessa noite que está com um clima maravilhoso aqui no Jardim, feito pela Office Garden. Boa noite.